com o coração do pastor, cujo tema é manter o foco no essencial. O que é manter o foco no essencial? Focar é mirar, né? Quando eu falo que eu preciso focar em algo, eu quero dizer que eu quero colocar todo o meu olhar, toda a minha força, energia, intensidade naquela direção. Isso é focar. Vou dar um exemplo bíblico de alguém que falou sobre focar, que foi o Paulo. Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo de número 3, verso 13, o Paulo disse assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Focar, fazer uma só coisa. Uma coisa eu faço, eu estou focando. E aí nós vemos Jesus, no episódio de Marta e Maria, também nos ensinar, lá no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 10, verso 41 e 42, nós vamos ver Jesus falar para Marta: Marta, Marta, você está ansiosa e fadigada com muitas coisas. Essa é uma visão multifocal, com muitas coisas, mas uma só é necessária. Uma só lhe é necessária. Então Jesus estava ensinando para aquelas duas irmãs que ouviram esse discurso: é necessário, há momentos da vida em que é importante, é necessário que nós focamos em uma só coisa, uma só direção. Isso é o que é focar. E aí a gente está lendo um livro junto com a equipe de alguns ministros, em que nos trouxe uma visão muito legal sobre essa questão do foco. E o autor, que é o pastor Luciano Subirá, ele fala que a pomba, ela tem uma visão focal, ela não tem uma visão multifocal. A pomba, ela consegue mirar em algo e ela vê só aquilo a qual ela está mirando. E o Senhor está nos convidando a ter esse olhar neste tempo, mirar em uma só coisa e empreender força, energia, colocar tudo que você tem em uma única coisa. Pastora, mas o que é essa única... Obrigada, Felipe. O que é essa única coisa em que eu preciso focar? Jesus, o Senhor, o reino. Mateus 6,33, busca primeiro o reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então a resposta é: no que devo focar? No reino, em Jesus, e todas as outras coisas vão se alinhar ao padrão do reino. Amém? Quero ler com você a palavra do Senhor. Quando nós falamos de foco, o Senhor ministrou o meu coração sobre duas necessárias lições para mantermos o foco no essencial. Nós estamos falando que nós temos que focar em uma só coisa, nas coisas do reino. E o Senhor hoje entrega para nós dois tesouros preciosos que vai nos ajudar a focar no que precisamos. Amém? O primeiro deles é guardando o coração em simplicidade e humildade. Então, primeira coisa que eu preciso fazer para manter o foco no essencial: guardar o meu coração em simplicidade e humildade. Humildade significa um sentimento que leva a pessoa a reconhecer suas próprias limitações. Quando eu digo que eu sou humilde, quer dizer que eu tenho capacidade, condição de reconhecer que eu não sei tudo, que eu não dou conta de tudo, que eu sou um ser finito e que tenho muitas limitações. Está relacionado também à humildade, à modéstia, e a modéstia nada mais é do que a simplicidade. Jesus é simples, sim ou não? O reino é simples, sim ou não? E é maravilhoso, porque Jesus é a nossa maior influência. Como é bom nós olharmos para a simplicidade de Jesus de verdade. Quando nós olhamos para a simplicidade de Jesus, o nosso coração dá até uma quietada, dá até uma acalmada. Se fala
falta essa simplicidade, essa humildade nos nossos corações, nós precisamos buscar nele. Jesus disse: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde, simples, modesto de coração. Nós falamos de modéstia e falamos de simplicidade, que está relacionada à humildade. E nós vamos falar também que humildade é ausência de orgulho. Ou seja, é ter o orgulho no lugar dele. O orgulho nos impossibilita de fazer muitas coisas, inclusive obedecer a Deus. Quando eu tenho meu coração muito altivo, muito cheio do saber, e eu confio demais naquilo que eu sei, que eu posso fazer, eu abro mão de depender de Deus. E de verdade, quando nós abrimos mão de depender de Deus, estamos no buraco, porque precisamos dele para tudo, desde as coisas mais simples desta vida, as mais complexas, nós precisamos de Jesus. Ele é fundamental para termos uma vida segundo o que Ele mesmo prometeu para nós, uma vida abundante, que não é apenas para esta vida, essa vida abundante, mas é para cá e é também para a eternidade. Precisamos de Jesus, amém, queridos? A minha casa precisa de Jesus, a sua também? Amém. A nossa família precisa de Jesus. O nosso coração, para permanecer naquilo que estamos focados, que é o nosso alvo, o nosso propósito, precisamos de Jesus. Precisamos de Jesus para tudo. Então nós estamos falando que nós precisamos guardar o nosso coração em humildade e simplicidade. E o escritor de Provérbios nos dá um conselho em Provérbios capítulo de número 18, verso de número 12. Que é muito precioso. Olha o que ele diz lá, Provérbios 18, 12. A pessoa orgulhosa, eu estou lendo na versão NTLH esse texto, tá? A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Em outras versões, a soberba precede a queda. A soberba precede a queda. O Provérbios capítulo de número 18 ainda, o verso de número 13, olha só, o próximo verso. Então nós estamos dizendo que o 18 diz que a pessoa orgulhosa cai em desgraça, mas a humilde é respeitada. Olha o 18, 13. Quem responde antes de ouvir, mostra-se que é tolo e passa vergonha. Isso daqui chamou tanto a minha atenção, porque assim, o verso anterior fala sobre o benefício de uma pessoa humilde e o desprazer que tem uma pessoa orgulhosa. E aí no verso seguinte ele dá a característica da pessoa orgulhosa. A pessoa orgulhosa é aquela pessoa que fala antes de ouvir. A Bíblia diz que nós temos que ser tardio para falar, mas aptos para ouvir. Estamos diante de uma sociedade tão ansiosa, tão agitada, que as pessoas querem falar. E se tiver muita gente só falando, Felipe, quem vai ouvir? Então, como uma igreja do Senhor, que tem um coração manso, humilde, que já abriu mão da soberba, porque entende que isso não tem nada a ver com a identidade de um filho de Deus, é uma igreja apta para ouvir, amém? É um povo que fala pouco e escuta muito, amém? Porque nós entendemos, segundo o conselho do escritor de Provérbios aqui, que falar muito é tolice, mas ouvir é sábio. A humildade não está no que eu visto, e nem no meu discurso de humildade. Gente, quantas pessoas falam de humildade, mas que quando você vai contrastar aquilo que ela falou, as atitudes dela, não condiz, não bate, não converge. Então, a humildade
humildade, ela não está no que eu visto, não está no que eu falo, mas a humildade, ela se manifesta nas minhas atitudes. Paulo nos ensina isso de uma maneira muito especial. Filipenses capítulo de número 2, verso 3 e 4, Paulo dá uma lição de atitudes práticas de humildade. Olha o que Paulo diz lá, verso de número 3: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, e cada um considere o outro superior a si mesmo. Aqui Paulo está dando uma aula de relacionamento interpessoal. Nada façam por brigar, por contenda, por motivação enganosa do seu coração. Nada faça por uma motivação incorreta, por contenda ou vanglória, por vaidade, mas por humildade. Cada um considere o outro de que maneira, igreja? Uau, olha que maravilhoso. Um povo que cada um considera o outro superior a si mesmo. Olha o 4: não atente cada um para o que é propriamente seu. Uma lição de desprendimento do egoísmo. Paulo está dizendo, em outras palavras, para de olhar apenas para o seu próprio umbigo. Para de olhar apenas para as suas coisas. Para de olhar apenas para você. Atente um pouquinho para o outro. Olhe para o outro. No domingo, na palavra do pastor Frank aqui, nós recebemos uma lição da parte de Deus de empatia, sim ou não? Deus, a sensação que eu tive é que Deus me colocou sentada e falou assim: eu estou te tirando da sua cadeira agora e vou te colocar sentada na cadeira do outro. E me vi sentada na cadeira daqueles personagens que ninguém via, como ele mencionou aqui. Aqueles personagens que não eram vistos por ninguém, como os leprosos, que não voltaram para agradecer, uma mulher de Jó e outros personagens que ele citou aqui. Aqui Paulo está nos ensinando, dizendo: se desprendam do egoísmo. Olhe, deixe de olhar apenas para o que é seu, olhe também para o que é dos outros. Atente para aquilo que está próximo de você. A palavra diz que Jesus não veio para ser servido, amém? Jesus veio para servir. Como é que nós podemos servir se nós não estivermos atentos à necessidade do outro? Até para servir nós precisamos de revelação, amém? Porque senão a gente simplesmente vai distribuir cesta básica. A gente simplesmente vai fazer o que todo mundo está fazendo. E a nossa intenção como igreja não é fazer o que todo mundo está fazendo. A nossa intenção como igreja é fazer o que está falando com a igreja que precisa ser feito. E para isso nós precisamos ouvir as pessoas. Felipe ou pastor Maurílio, quando eu quero servir as pessoas, o que eu preciso fazer? Ir até ela e perguntar: do que você precisa? Simplesmente chegar lá porque eu quero servir, porque eu decidi fazer algo e chegar com algo pronto para você. Porque aquilo que talvez eu imagino que seja a sua necessidade, não necessariamente é. Por isso que eu preciso me atentar para você, indo até você, perguntando: como eu posso lhe ser útil? Como você entende que eu posso te ajudar? Isso é servir, se atentando para a necessidade do outro. E aí nós vamos adiante. Quem é humilde, quem é simples, decide ser, aprende com Jesus isso, recebe alguns benefícios. E o primeiro deles é: se torna maior. E o maior aqui eu coloquei entre aspas, porque não é o maior segundo a nossa mentalidade de maior e menor, mas é o maior segundo o reino diz o que é ser maior e menor. E nós vamos falar um pouquinho disso aqui. Mateus capítulo de número 18, verso de número 1 e 4.
número 1 diz assim: Jesus está aqui num diálogo com os seus discípulos, e ele diz assim: naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior do reino dos céus? Aí o verso de número 4, Jesus responde: portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. Os discípulos precisavam aprender que parte do custo do reino de Deus estava em deixar de se preocupar com posições elevadas para si mesmo. Deixar de se preocupar com posições elevadas para si mesmos. Os discípulos precisavam aprender ali que serviço e humildade são os únicos caminhos para a verdadeira grandeza cristã. A verdadeira grandeza cristã consiste em serviço e humildade. Por isso que eu disse que grande entre aspas, porque a compreensão de grandeza do reino não é a compreensão de grandeza natural. Quem é grande no reino? Quem entende o princípio de ser humilde e de serviço. Aí Jesus dá como exemplo a criança, e aqui tem muitas aplicações, mas eu quero fazer uso de uma aqui, porque as crianças, elas eram desprezadas pelos judeus. Na hierarquia social, a criança ocupava uma posição inferior, e ela tinha que se sujeitar à autoridade dos adultos, porque ela era dependente e impotente. Aceitar essa posição, a mais baixa da sociedade, isso era ser grande. Percebe a diferença? Nos tempos de Jesus, até hoje com uma visão já um pouco mais atualizada e desprezando menos, mas os judeus desprezam as crianças. De tanto que a gente vai ver nos episódios do Antigo Testamento que as crianças e as mulheres, quando eram feita a contagem de quantos do povo tinha nas ocasiões, as mulheres e as crianças não eram contadas. Por quê? Porque eles desprezavam as crianças. Aí Jesus vem ensinando para os discípulos a inversão de valores do mundo natural para o mundo espiritual. E ele vai posicionando corretamente os valores do mundo natural com os valores do reino espiritual. E aí Jesus usa a criança para falar assim: o que é menos importante para vocês é o que é mais importante para o reino. É isso que Jesus está ensinando em Mateus capítulo de número 18, do verso 1 ao 4, para os seus discípulos. O que vocês desprezam, o que vocês não contabilizam, o que vocês não consideram, o que vocês deixam passar despercebido, é o que é o mais importante no reino. Percebe como precisamos de discernimento para servir? Para compreender as coisas do reino? Porque a visão e os parâmetros do reino vão na contramão do mundo. Para o mundo os valores são um, para Deus os valores são outro. Jesus disse: eu não vim aos sãos, mas eu vim aos doentes. A sociedade quer gente doente. Quando você vai fazer entrevista para entrar numa empresa, além de apresentar um bom currículo, fazer depois uma boa apresentação na seletiva com a psicóloga, você precisa também passar lá pelo exame admissional com o médico da empresa, para eles se certificarem de que você está apto para trabalhar. Está apto para trabalhar lá, ele não considera as habilidades que você passou pela primeira e a segunda etapa. Primeira e segunda etapa, você passou pelo filtro através das suas habilidades. Mas na terceira etapa ele quer saber se você tem saúde para trabalhar lá. Porque se você não tiver, eles vão te desprezar. Eles vão te dispensar. Eles não vão poder falar claramente, mas a mensagem que eles te passam te dispensando é: você não serve. Aí Jesus fala: eu vim para os doentes. Jesus está dizendo: para mim você serve. Para mim você é importante. Eu tenho algo para você também.
Meu negócio não é apenas com quem está são. Quem está são, se quiser, tem também. Mas para quem está doente, eu vim para esses. Eu vim para aqueles que a sociedade despreza e coloca à margem, que os políticos não dão nem a menor importância. Eu vim para aqueles que estão esquecidos nas comunidades, aonde não tem nem saneamento básico. As pessoas estão vivendo em condição totalmente subhumana, esquecida, sem dignidade, totalmente. Jesus disse: eu vim para restaurar a dignidade desses. Eu vim para dar o que as autoridades deveriam dar e não dão. Jesus disse: eu vim para estes. Nós estamos falando dos benefícios de quem é humilde e simples. Primeiro, é o maior no reino dos céus, dentro dessa ótica que nós acabamos de partilhar. Segundo, o Senhor guarda e cuida deles. Salmos de número 116, verso 6. Guarda os simples. Eu estava abatido, mas Ele me livrou. Maravilhosa a palavra do Senhor. O que o Senhor faz com os simples, com os humildes? Ele guarda. E o salmista fala logo depois da vírgula: eu estava abatido, mas Ele me livrou. O Senhor guarda e livra do abatimento aquele que tem o coração simples e humilde. E terceiro e último benefício de quem é simples, Salmos de número 24, verso de número 3 e 4. Salmos 24, verso 3 e 4. Terceiro benefício dos simples e dos humildes é que ele habita na presença de Deus. E habitar na presença de Deus é habitar no sentido de permanecer. Quem permanece na presença de Deus? Aí o salmista nos responde: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Uma pergunta. Aí o salmista mesmo responde: aquele que é limpo de mãos e puro ou simples de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Quem vai habitar? Quem é que permanece na presença de Deus? Qual o segredo para sair da instabilidade? Qual o segredo para sair da inconstância e permanecer imerso na presença de Deus? Tenha suas mãos limpas. Quer dizer, que não haja sobre você culpa. Tenha o seu coração limpo, o seu coração puro. E você permanece. E você habita na presença de Deus. E a segunda lição para nós mantermos o foco no essencial. A primeira é ter um coração simples e ser humilde. A segunda é honrar. Vivemos numa sociedade onde a cultura de honra está hostilizada, banalizada e esquecida. De verdade, eu não quero ter isso como comum, como natural, porque não é natural. Mas a gente vê muito nos lares uma desonra total. É filhos falando à altura com pai e mãe, sim ou não? Respondendo, xingando, amaldiçoando, maldizendo. A mulher às vezes faz a mesma coisa com o marido. O marido às vezes faz a mesma coisa com a esposa. E honra é princípio, amém? E todas as vezes que eu quebro um princípio, eu sou quebrada por ele lá na frente. Então uma família que não entende isso e bagunça tudo a ordem das coisas e quebra princípio, abre lacunas, abre janelas para os oportunistas. E o diabo é oportunista, amém?
Aí demônios encontram lugar para aquela família que é de Deus, que é uma bênção, que Deus instituiu para viver as promessas de Deus, estar vivendo coisas terríveis, atraindo maldições terríveis para dentro da tua casa, porque está quebrando o princípio. E um dos princípios é a honra, que nós vamos falar aqui. O que é a honra? Honra é valorizar. Honra é valorizar, considerar, estimar e ter como precioso. Isso é honrar. Valorizar, estimar, ter como precioso e considerar. E quando nós falamos de honra, nossa primeira direção de honra precisa ser a Deus, amém? A palavra diz lá em Provérbios capítulo de número 3, verso 9, que eu devo honrar ao Senhor com os meus bens. Mas o começo do verso é honra quem? Honra quem, igreja? Ao Senhor. Ao Senhor. Eu devo a Ele honra. A segunda direção em que eu preciso direcionar a minha honra é a Jesus. Para que todos, lá em João capítulo de número 5, versículo de número 23, está escrito assim: para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Jesus está ensinando aqui a cultura de honra para o seu povo, para os seus discípulos. Quem não honra o Pai, que era Deus, não estava honrando o Filho, que era Jesus. E quem enviou o Filho? O Pai. Aqui há algo muito precioso para nós, irmãos, que às vezes é tão simples e a gente deixa passar. E não diferente, como eu falei aqui, das famílias que quebram princípio, a gente quebra princípio, se não na família, às vezes na cultura de honra, dentro do regime não é a palavra, mas dentro dos ensinos da hierarquia espiritual, a hierarquia religiosa. Porque nós precisamos nos reportar às hierarquias, sim ou não? Precisa ser estabelecido hierarquias para que haja ordem. O reino de Deus é um reino de ordem. E às vezes nós quebramos esse princípio. Jesus está aqui ensinando sobre isso. Ele está falando assim: olha, eu fui enviado, e só vai honrar aquele que me enviou, quem me honrar. Só honrou Elias quem honrou Eliseu. Quem honrou Eliseu, honrou Elias. Aí a gente... nós temos também como exemplo, na palavra, na verdade aplicando já para os nossos dias, né? Nós vivemos uma cultura discipular no nosso ministério, sim ou não? Se você não honra o teu discipulador, você não está honrando o pastor, ou a mim, que enviou o teu discipulador até você. E se não nos honra, você não está honrando a Deus, que nos confiou a visão do ministério. Percebe que não parece tão simples? Às vezes parece mais fácil honrar o pastor e a pastora, sim ou não? Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina: tem que honrar o pastor e a pastora, mas tem que honrar também aqueles a quem eles enviam. É o que Jesus estava ensinando para os seus discípulos. Então nós precisamos honrar as autoridades espirituais. Êxodo capítulo de número 20, verso 12. Deus está dizendo assim: os presbíteros que acho que não é Êxodo não, perdão, 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Aqui Paulo ensinando Timóteo, Paulo está dizendo, quando ele usa o termo presbítero aqui, ele está falando qualquer pessoa que está na posição de liderança.
e que ele fala em especial aquelas que têm a responsabilidade da palavra e do ensino. Merecem, Paulo não fala de uma honra, ele fala de dupla honra. Daqui a pouquinho a gente vai falar como nós podemos fazer isso, mas nós também devemos honrar os nossos pais. Êxodo 20:12, está escrito assim: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Nós devemos honrar os maridos, amém, esposas? E eu estou dentro, amém. As futuras esposas também. Devemos honrar os maridos. Por isso que eu falei, o nosso lar precisa estar debaixo de cobertura. E para estar debaixo de cobertura, eu preciso estar em obediência. Eu não posso quebrar princípios. Então, as esposas precisam honrar os seus maridos. Esther, capítulo de número 1, verso 20, está escrito assim: e quando o decreto que o rei baixar for publicado em todo o seu reino, grande como é, todas as mulheres darão honra aos seus maridos, tanto aos nobres quanto aos humildes. E aí nós vamos ver lá no contexto o que aconteceu, né? O decreto baixou e a própria esposa do rei não obedeceu o decreto, descumpriu o princípio. E aí o casamento dela acabou. Vasti não se submeteu ao decreto. E o que aconteceu? O casamento dela foi destruído. Vasti perdeu o lugar. Ela foi destituída da posição de esposa. Olha que sério isso. A desonra pode levar um casamento ao fim. Pode fragmentar uma família. Ai, vamos adiante. Os maridos devem honrar as esposas, amém? Até os futuros maridos. Honrar as esposas. E Pedro nos ensina como pode ser feito isso. 1 Pedro capítulo de número 3, verso 7. Pedro diz assim: igualmente vós, maridos, vive com elas com entendimento, dando honra à mulher de que maneira? Como um vaso mais frágil. Você põe um vaso frágil em qualquer lugar da tua casa? Você deixa um vaso frágil, bonito, aquele bem fininho de vidro, sabe aquele vidro delicado que qualquer coisa que você põe dentro chama atenção, fica muito lindo? Mas ele é delicado, sensível, qualquer encosto, aquela beleza toda se desfaz. Você coloca esse vaso em qualquer lugar na sua casa? Se tem criança, então você vai guardá-lo no lugar mais alto, para não correr o risco daquele vaso quebrar. Quais são os lugares em que você tem colocado a sua esposa? Você tem cuidado com delicadeza? Mulher gosta de ser ouvida, amém? Você tem ouvido a sua mulher? Isso é honra. Cuidar como um vaso mais frágil. Aqui ele está falando sobre você enxergar a mulher com as fragilidades que ela tem. A mulher, emocionalmente falando, tem uma construção emocional mais frágil que a do homem. Olha com esse olhar de sensibilidade. Seja mais sensível na maneira de falar, no tato. Amém, queridos? Deus é bom, é para os dois lados. Pensa, a esposa honrando o marido honrando a esposa, os filhos honrando os pais. Que lar maravilhoso! Pensa no ambiente dessa casa. Que ambiente agradável, leve, gostoso. Esse é um ambiente em que quando o marido sai, ele tem desejo de voltar. De que quando a mulher também às vezes sai, ela tem vontade de estar ali. Os filhos não vê a hora de estar todo mundo junto. É esse ambiente cultivado por honra. Aí a gente já está caminhando para o final.
Nós devemos honrar como igreja também as viúvas. Paulo ensina isso para o Timóteo, em 1 Timóteo 5,3. Honre as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Nós devemos honrar as autoridades, porque em todas as esferas da sociedade, nós temos autoridades que são constituídas. A gente costuma falar muito da política, mas até aqui mesmo, no nosso bairro, nós temos autoridades que foram instituídas. Você vai ali na sede, antiga sede do seu Pedrinho, que aqui no comercial todo mundo conhece, ali havia alguém que foi instituído como uma autoridade naquele lugar, sim ou não? Você vem aqui, tem autoridade constituída aqui. Você vai na escola ali onde o Paulo César estuda, tem uma autoridade constituída lá. Por que é importante ter autoridade constituída? Para não virar bagunça. E aí qual é o nosso papel? Honrar também essas autoridades. E aí nós vamos ver isso lá em 1 Timóteo 6,1, aonde está escrito assim: todos os servos que estão debaixo de jugo ou de autoridade, estimem ou honrem os seus senhores, por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Quer dizer, a ausência de honra blasfema o nome de Deus, assim como a honra promove o nome de Deus. Por isso nós temos que honrá-lo onde nós formos. Eu dei o exemplo da escola e me veio aqui à memória que recentemente eu precisei procurar a escola do Pedro, lá próximo de casa, para conversar com a diretora acerca desse período do ensino híbrido, como ficaria a situação do Pedro. Fui assinar aquele documento em que autoriza ele a fazer aquele período em que foi autorizado os estudos só em casa e que não obrigatoriamente ele tinha que ir para a escola. E de verdade, a diretora, a vice-diretora me atendeu e ela é uma autoridade constituída, mas pensa num tratamento ruim que aquela mulher me deu. Fui tão maltratada ali, e de verdade eu respirei fundo, contei até 10, clamei os frutos do Espírito para não revidar a altura, porque naturalmente falando, qual é a vontade que dá? Bateu? Tomou, não é mesmo? Mas nós sabemos que em Deus nós não podemos fazer assim. Esse é o curso natural, o curso espiritual do reino. Bateu de um lado, oferece o outro. Eu respirei fundo, ouvi toda a orientação que ela passou. Ela quase não me deixava falar para explicar a situação, porque o que ela queria, eu acho que ela falasse assim: aqui é assim, nós vamos fazer assim, e vai logo, por favor, agiliza aí que eu preciso atender outras pessoas. Trocando em miúdos, foi mais ou menos assim. Eu liberei perdão, foi um aprendizado para mim, uma oportunidade. Eu vi ali uma oportunidade para exercitar os frutos do Espírito que operam em mim. E não deixei de honrá-la, apesar de. Continuei honrando aquela mulher. Então achei importante partilhar que assim, a honra não é só numa condição favorável. A honra é também numa condição desfavorável. Independente, precisamos honrar. E nós precisamos honrar também os nossos irmãos na igreja. Romanos 12:10 diz que nós devemos amar cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor, se você pode se colocar de pé. Irmãos, o oposto da honra é a desonra. E nós precisamos tomar muito cuidado com a desonra. Nós falamos que a honra é um princípio, porque o maior inimigo da desonra é a familiaridade. Às vezes é mais fácil você honrar alguém fora da tua casa do que aqueles que estão dentro da tua casa, porque ele é familiar para você. E a familiaridade, se nós não tomarmos cuidado, vai nos levar à desonra. Jesus enfrentou isso. Mateus capítulo de número 13, verso de número 53 ao 58, diz assim: e aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, retirou-se dali, chegando à sua própria pátria. Olha onde Jesus estava, sua própria pátria, ensinando-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e a estas maravilhas? Não é esse o filho do carpinteiro?
E não se chama a sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Duvidando das maravilhas que Jesus estava fazendo por causa da familiaridade. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, disse para esse pessoal: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E ali ele não pôde fazer muitas maravilhas, porque na desonra veio o quê? Incredulidade. Na desonra veio incredulidade. Desonraram, logo não creram o que Jesus poderia fazer. Jesus foi impossibilitado de operar o que ele tinha para operar ali por causa da desonra. Eu quero finalizar dizendo assim: muitos têm pedido a bênção, muitos têm perdido a bênção por permitir que a amizade, o amor, o companheirismo façam com que os olhos se fechem para a importância da honra. Devemos mandar embora da nossa vida toda a força de familiaridade e devemos restaurar a honra em todos os níveis da nossa vida. Provérbios 29 e 23 diz que a soberba do homem o abate, mas a honra o sustentará, humilde de espírito. Olha a importância de nós honrarmos e sermos humildes. A honra está ligada com sabedoria, humildade e temor a Deus, força e poder sobrenatural e fidelidade também. A palavra de Deus lá em Lucas capítulo de número 6, verso 47 e 48 é o último texto que nós vamos ler e nós vamos orar. Lucas capítulo de número 6, verso de número 47 e 48. Está escrito assim: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observam ou as praticam, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou a sua casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque aquela casa estava fundamentada sobre a rocha. Eu quero concluir dizendo que a palavra de Deus nos faz cavar alicerces profundos para fazer a nossa construção em qualquer área da nossa vida. Precisamos cavar profundo para que as estruturas fiquem firmes, porque os fenômenos da natureza, chuva, tempestade, vento forte, bate em qualquer construção, sim ou não? Mas Jesus está nos ensinando que prevalece apenas aquela que foi firmada na rocha. Quem é a rocha? Cristo. E Cristo é a palavra. Temos recebido porções e mais porções da palavra. Se nós não praticarmos, vai bater o vento e a casa não fica de pé. Agora, se praticarmos, vai bater o vento, pode vir a tempestade e a casa permanece, porque ela está alicerçada em Cristo. Amém? Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós nos posicionamos em fé diante da Tua presença e te pedimos perdão por toda soberba, orgulho, arrogância que em algum momento da nossa vida tomou conta do nosso coração, às vezes percebendo, às vezes não percebendo. Às vezes não aceitamos pessoas que o Senhor tem enviado a nós para ministrar as nossas vidas. São autoridades que o Senhor tem enviado. Perdoa-nos, Senhor. Ai, dai-nos da Tua sabedoria e nos ajuda a ser cada dia mais fiel em Sua casa com os nossos recursos, para abençoar-nos no ministério. Nos ajuda a cada dia a ser mais fiel e leal em obediência ao Senhor e à Tua palavra. Queremos glorificar o Teu nome, Senhor. Reconhecemos que obediência também é honra e precisamos, como igreja, ser mais obedientes a tudo que o Senhor tem nos falado. O Senhor tem falado coisas tão lindas
Senhor derrame sobre nós mais da tua graça. Nós tomamos posse de todo o perdão que o Senhor libera para nós agora, e nós clamamos por mais da tua graça, para que possamos fazer diferente a partir de então, porque é isso que o nosso coração busca. Esse é o desejo do nosso coração, fazer diferente, agradar o Senhor, obedecer ao Senhor, obedecer a tua palavra. Queremos praticar mais a tua palavra. Espírito de Deus, nos dá esta graça, nos ajuda, mesmo frente às adversidades, mesmo frente a algumas emoções que às vezes quer nos impossibilitar, nos vetar de praticarmos a palavra. Eu clamo ao teu Espírito que nos ajude para que possamos permanecer obedientes e praticando a tua palavra, porque isso vai gerar frutos na nossa casa, nos nossos relacionamentos, frutos na igreja, frutos nas nossas casas de paz, fruto aonde quer que o Senhor nos enviar. E não será qualquer tipo de fruto, serão frutos permanentes, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Pai, nós te agradecemos por tua palavra e por tudo que o Senhor ministrou ao nosso coração nesta noite. Com temor, com muito temor em nosso coração, nós dizemos sim à tua vontade para nós esta noite, e tomamos posse de tudo que o teu Espírito nos dá como recurso para andarmos no que o Senhor tem nos falado. Esse é o pedido que nós te fazemos. Oramos por toda a igreja reunida aqui, a que está em casa. Abençoamos os teus filhos para viver em humildade, simplicidade e honra diante do Senhor. Esse é o pedido que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o sol sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que você receba muito de Deus para viver abundantemente a plenitude de tudo que Deus tem para você, hoje e sempre. Assim nós encerramos este culto, em nome de Jesus.